Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ouvir as novidades. Essa última semana foi marcada pela volta do futebol na Itália e na Espanha. Como bem sabemos, foram dois dos países mais atingidos pelo novo coronavírus. A Juventus avançou para a final da Copa da Itália, que vai ser contra o Napoli. Além disso, teve show de Lionel Messi e vitória do Real Madrid. Isso e muito mais você vai escutar a partir de agora. Após 95 dias, a La Liga retornou na última quinta-feira, no dia 11. O jogo da volta foi o clássico entre Sevilha e Betis. Os mandantes venceram com um gol de pênalti de Ocampos e um gol do brasileiro Fernando. Granada e Getafe se enfrentaram na sexta-feira, no dia 12. Os visitantes saíram na frente com o Timor no primeiro tempo, mas na segunda etapa, o Granada virou no final do jogo. Assim, o Getafe perdeu a chance de ficar na zona da Champions League. No sábado, no dia 13, o lanterna da competição, Espanhol, venceu por 2-0 o Alavés e respirou um pouco, porém se manteve em último. Leganés e Valladolid se enfrentaram. O jogo começou com uma falha no recuo do zagueiro do Leganés e os visitantes abriram o placar. Na segunda etapa, ampliaram com um lindo gol. No final do jogo de pênalti, o Leganés descontou. Os mandantes falharam feio e o time de Ronaldo venceu e se afastou da zona de rebaixamento. O Barcelona enfrentou o Mallorca e venceu por 4-0 e chegou a 61 pontos na competição. O argentino Lionel Messi deu 2 assistências e marcou no fim do jogo. O time se consolidou na liderança do campeonato. No domingo, dia 14, Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentaram. Muniain marcou os 37 minutos e Diego Costa empatou os 39. Os times são os reis dos empates. Empataram mais uma vez e não saíram do lugar na tabela. Real Madrid enfrentou o Eibar e ganhou por 3-0. Assim chegou a 59 pontos, 2 a menos que o líder Barcelona. Kroos, Marcelo e Sérgio Ramos mais uma vez marcaram para o clube merengue, enquanto o Eibar diminuiu com o frango do goleiro Courtois. No encerramento da rodada, o Real Sociedad empatou em 1-1 com o Osasuna. O brasileiro William José foi crucial, pois ele deu assistência para gol de empate e ajudou a evitar a derrota. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia. A espera acabou na terra da bota. Após 3 meses sem futebol, a bola voltou a rolar com o clássico entre Juventus e Milan. Válido pelo segundo jogo da semifinal da Copa Itália, as equipes empataram sem gols em Turim. O derby contou com Cristiano Ronaldo perdendo pênalti, o que não impediu a classificação da velha senhora para a decisão. Os comandados por Maurizio Sarri conseguiram 1-1 na ida, em Milão, ainda em fevereiro, e avançaram graças ao gol fora de casa. Do outro lado da chave, o Napoli carimbou a última vaga para a grande final. Após vencer a Inter de Milão por 1-0 no primeiro duelo, fora de casa, empatou em 1-1 na volta, no estádio São Paulo. Eriksen marcou para os visitantes, porém o time do sul italiano contou com grande atuação do goleiro Ospina e o gol de Mertens para seguir a caminhada na competição. O atacante belga se tornou o maior goleador da história da equipe, chegando aos 122 gols. Juventus e Napoli decidem a Copa Itália nesta quarta-feira, dia 17, no Estádio Olímpico de Roma. Mas, antes do retorno, a Federação Nacional decretou o encerramento definitivo da temporada da Série A feminina, por conta da pandemia do novo coronavírus. Nenhuma equipe foi declarada vencedora. Por outro lado, o rebaixamento e a classificação para a Liga dos Campeões serão definidos por um algoritmo que se baseia no aproveitamento de cada time. Outros 2 pontos foram abordados. O primeiro foi a utilização do mata-mata como plano B, em caso de necessidade, para as competições restantes. Já o segundo consiste no adiamento das janelas de transferências do final da temporada, para os meses de setembro e outubro. Dessa forma, chega ao fim mais um boletim do futebol italiano. Rômulo Morsi para a Europa na Veia. A 31ª rodada da Bundesliga deixou para a 32ª as suas definições, muito porque o Bayern de Munique agora precisa de 1 ponto para ser campeão e Fortuna Düsseldorf também precisa do mesmo ponto para rebaixar o Paderborn. Mesmo assim, continuamos com várias indefinições. Mesmo que o Leipzig tenha vencido o Hoffenheim por 2-0 e respirado na vaga por Champions League. Enquanto isso, os Hoffs não viram a casa cair no sábado pela Europa League porque Wolfsburg e Freiburg ficaram no empate, que não foi bom para ninguém. Continuando nessa briga pelo G4, os touros se deram bem,
até porque com falha de grotesca de Sommer, o Gladbach perdeu para o Bayern de Munique por 2-1, uma partida muito disputada, que os outros poderiam sair com a vitória. E assim, perdeu o quarto lugar para o Leverkusen, e com gol de Paulinho, empatou com o Schalke 04 por 1-1 na Bacia das Almas. A rodada também teve Haaland marcando os minutos finais, e dando a vitória ao Dortmund em cima do Fortuna Düsseldorf, que se complicou e se deu bem ao mesmo tempo, já que o Werder Bremen goleou o Paderborn por 5-1 e encostou no F95, e o mais 05 continua na mesma distância após ser perdido para o Augsburg por 1-0. Então assim está a tabela da Bundesliga. Bayern é líder com 73 pontos. Em segundo colocado vem o Borussia Dortmund com 66, em terceiro a RB Leipzig com 62, e em quarto o Bayer Leverkusen com 57. Em quinto, na zona de Europa League, tem o Borussia Mönchengladbach com 56 e o Wolfsburg com 46. E o Hoffenheim com 43, pois, com a final da Copa da Alemanha decidida entre os dois Bayerns, abre uma vaga mais na Liga para um concorrente na Liga Nacional, na competição internacional, só que na parte de playoffs. Lá na parte de baixo da tabela temos Fortuna Düsseldorf na zona de playoff com 28 pontos, a mesma pontuação do Werder Bremen na zona de abaixamento, que tem um gol a menos de saldo, e o Lanterna Paderborn com 20. Para fechar, uma notícia animadora: a DFL se prepara para que o campeonato alemão da próxima temporada comece na primeira semana de setembro e com o público, mas com estádios atendendo todas as normas de higiene e apenas uma porcentagem máxima de capacidade. E eu sou o Guilherme Ribeiro para a Europa na Veia. Fala galera ligada no Europa na Veia, o campeonato português segue a todo vapor, com direito a grandes jogos e golaços. Na semana passada, tivemos a 26ª rodada, a segunda após a volta da competição. Assim, o Famalicão visitou a equipe do Gil Vicente na abertura da rodada e venceu por 3-1, com gol de Fábio Martins, Diogo Gonçalves e Edwin Bangueira. Na quarta-feira 10, o Benfica visitou o vice-lanterna Portimonense e não teve vida fácil por lá. Após abrir 2-0 ainda no primeiro tempo com Pizzi e André Almeida, os encarnados sofreram muita pressão na segunda etapa e acabaram cedendo o empate, com gols dos brasileiros Denner e Júnior Tavares para os donos da casa. O destaque da partida ficou por conta de Júnior Tavares e São Paulo, que marcou um golaço de fora da área para empatar o jogo. Já o Porto aproveitou o tropeço do rival e fez o seu dever de casa contra o Marítimo, vencendo por 1-0 com gol de Jesus Corona. Já na sexta-feira, o Sporting venceu o Paço de Ferreira por 1-0, tendo Giovano Cabral balançando as redes para os Leões. Outra surpresa na rodada ficou por conta do Boa Vista, que conseguiu uma grande vitória fora de casa sobre o Braga por 1-0, com o gol de Alberto Bueno. Nesse interim, o Porto manteve a liderança e chegou aos 63 pontos, abrindo uma vantagem de 2 pontos para o Benfica. Com a derrota, o Braga manteve a terceira posição, mas viu o Sport alcançar os seus mesmos 46 pontos. O Famalicão fecha a zona de classificação para a Europa League com 43 pontos. Já na parte de baixo da tabela, o Deportivo Aves segue na última colocação com 13, enquanto que o Portimonense, penúltimo colocado, chegou aos 20. Paços de Ferreira e Marítimo vêm na sequência, ambos com 25 pontos. A 27ª rodada começa nesta segunda-feira, 15 de junho, com o Marítimo recebendo o Gil Vicente. O Porto irá visitar o Deportivo Aves na terça, enquanto que o Benfica irá jogar contra o Rio Ave no Estádio dos Arcos na quarta. O Famalicão irá receber o Braga para um confronto direto na sexta, no encerramento da rodada. Nesta 26ª rodada também tivemos a implementação do aumento tanto no número de substituições como no número de reservas. Agora, até o final da temporada, é permitido fazer até 5 substituições por jogo e levar até 9 suplentes para o banco de reservas. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandra para o Europa na Veia. Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia, prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia, jornalismo está no sangue. Agora você vai saber mais sobre os campeonatos que já voltaram no lado oriental da Europa. O Campeonato Tcheco de Futebol está chegando nas suas retas decisivas e com o título praticamente definido. Isso porque o líder Slavia Praga venceu mais uma. Em casa, recebeu o Zlín e ganhou por 1-0. Os seus perseguidores também triunfaram. O Viktoria Pilsen foi fora de casa e venceu pelo placar mínimo o Olomouc. Quem
também venceu fora de casa foi o Sparta Praga, que ganhou do eslovaco por 2-0. E o Jablonec perdeu longe de seus domínios por uma derrota acachapante por 3-0 para o Bohemians. Com isso, a classificação da Primeira Liga da República Tcheca ficou assim: Slavia Praga em primeiro com 72 pontos, seguido por Viktoria Pilsen em segundo com 66, em terceiro lugar o Sparta Praga com 50, em quarto o Jablonec com 49 e fechando em quinto o Liberec com 47 pontos. Lembrando que os dois primeiros vão para a fase de qualificação da Champions League, o terceiro e quarto colocados vão para a fase de qualificação da Europa League e o quinto colocado vai para os playoffs da Liga Europa. Essas foram as notícias do futebol tcheco. Eu sou o Marcos Moraes para o Futebol na Veia. Arroê! O campeonato ucraniano está próximo de ter uma decisão quanto a quem será seu campeão. Com um gol do brasileiro naturalizado ucraniano Junior Moraes, o Shakhtar Donetsk venceu o Koloskova Lika por 1-0 neste domingo, fora de casa, mantendo 100% de aproveitamento desde a volta do futebol na Ucrânia. Com 3 vitórias seguidas no retorno pós-pandemia, o Shakhtar só precisa de mais um triunfo para conquistar seu quarto título consecutivo. O time chegou a 68 pontos no hexagonal decisivo, abrindo 16 sobre o vice Dinamo de Kiev, a 6 rodadas do fim. Na comemoração do gol, o atacante homenageou o companheiro de equipe, Ismaili, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em um treinamento. Na comemoração do gol, marcado aos 3 minutos do segundo tempo, Júnior se dirigiu a uma câmera de transmissão e bateu palmas para o colega. Abre aspas. Todos nós ficamos tristes pelo que aconteceu com Ismaili, mas tenho certeza que logo ele estará conosco. Ele é conhecido pela sua técnica explosão dentro de campo, mas podem ter certeza que sua força é ainda maior fora dele. Além de um ótimo jogador, foi um grande amigo que aqui fiz. Torço para uma recuperação rápida. Fecha aspas, disse Moraes após a partida. Com o gol deste domingo, o camisa 10 do Shakhtar aumentou sua vantagem na artilharia do ucraniano, agora com 19 gols. Um fato preocupante no futebol ucraniano acontece no elenco do Karpat. Desde 2 de junho, a equipe está em quarentena, devido a 26 casos confirmados da doença entre jogadores de futebol e funcionários do clube. Os resultados dos testes deixaram claro se Karpat poderá se encontrar com o Olympique na 27ª rodada da UPL. A partida está marcada para 20 de junho. Os moradores de Lviv estavam se preparando para a partida da 24ª rodada contra o Mariupol, quando o clube descobriu os primeiros casos da infecção. Como resultado, as partidas contra Dnipro e Vorskla foram adiadas. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. Na Turquia, a Super League voltou na última sexta-feira 12 com 2 partidas. O líder Trabzonspor venceu por 3-1 o Göztepe, fora de casa. Já o Fenerbahçe venceu de virada o Kayserispor por 2-1, com 2 gols já no final da partida. No sábado, o vice-líder Basaksehir bateu por 2-0 o Alanyaspor. O Besiktas, por sua vez, foi surpreendido em casa e perdeu por 2-1 para o Antalyaspor. Também tivemos a vitória do Kayserispor sobre o Malatyaspor por 2-1. O Gençlerbirliği venceu o Konyaspor também por 2-1. No domingo, o terceiro colocado Galatasaray perdeu por 2-0 para o Rizespor fora de casa. Gaziantep e Ankaraguçu ficaram no 1-1. A 27ª rodada se encerra nesta segunda-feira com a partida entre Sivasspor e Denizlispor. Classificação: o Trabzonspor lidera a Super League com 56 pontos, seguido do Basaksehir com a mesma pontuação. O Galatasaray é o terceiro com 50 pontos. E tem também o quarto colocado, Sivasspor, com 46 pontos. Essas foram as informações do futebol turco. Eu sou André Lobato para a Europa na Veia. Fala galera do Europa na Veia, passando para falar com vocês sobre o futebol na Croácia. Nesse fim de semana teve rodada do Croatão, porém pouca coisa mudou nas extremidades da tabela. Por exemplo, o Inter Zapresti perdeu novamente em casa, dessa vez para o Gorica por 3-0. O Inter Zapresti é o lanterna do torneio com 17 pontos em 28 rodadas. Detalhe, o Gorica não vencia há 3 rodadas. Já na ponta da tabela, galgando pelo título, o Dinamo de Zagreb segue líder com 68 pontos, mesmo após a derrota no último minuto para o seu rival, Lokomotiva de Zagreb, por 1-0. O clássico de Zagreb foi decidido por Tolić, em pênalti assinalado pelo VAR aos 90 minutos do segundo tempo.
O atacante de 23 anos chega aos 9 gols em 24 partidas. Já o Istra 1961 recebeu o Hajduk e perdeu por 1-0. Com isso, Hajduk chega à vice-liderança com 51 pontos. O restante da rodada foram 2 empates de 0-0 entre Slavia Osijek e Varaždin e Rijeka. A próxima rodada já inicia nesta terça-feira e vou falar para vocês no próximo podcast. O destaque da rodada vai para a partida entre Rijeka e Lokomotiva. As duas equipes estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente, no campeonato, com uma diferença de 2 pontos, sendo uma ótima briga pelas vagas das competições europeias. Essas foram as informações sobre o futebol na Croácia. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Iremos ouvir mais sobre os campeonatos que ainda não retornaram. My friends, Fernando Morales aqui. Hoje é dia 15 de junho e estamos a 2 dias do retorno da Premier League. Logo de cara teremos um grande jogo para o abre-alas. O Manchester City receberá em seu estádio o Arsenal. O time de Pep Guardiola, que está longe do Liverpool, quer sonhar, quer vencer porque não quer desistir do título inglês. Outro jogo também que vai rolar na próxima quarta-feira vai ser o Aston Villa, que está na zona de rebaixamento, contra o Sheffield United, que luta agora por uma vaga na Liga Europa. Porém, a situação não vai ser tão fácil porque o Aston Villa, como eu disse, está na zona da degola e quer sair um pouco dela antes que o campeonato acabe. Por fim, nesta rodada, a Premier League vai ter os nomes dos atletas nas camisas substituídos pela frase Black Lives Matter, uma ação promovida pela federação que organiza a liga. E neste fim de semana também, todos os outros clubes da competição vão voltar a campo pela 30ª rodada da Premier League. Então acompanhe o nosso podcast, tem italiano, tem francês, tem toda a novidade de todos os campeonatos aqui da Europa. E na próxima semana temos aí todos os destaques do retorno da Premier League. Um abraço, galera, até mais! Sim, senhoras e senhores, como sabemos, o campeonato francês acabou no campo no dia 30 de abril. Porém, muitos clubes buscam que a federação revogue essa decisão, já que os clubes estão voltando à rotina de treino e outros países vêm voltando com suas ligas. Pois bem, na terça-feira da semana passada, dia 9, o tribunal francês revogou o rebaixamento da temporada 2019-20, fazendo com que Amiens e Toulouse não fossem rebaixados. A dúvida que fica é se haverá um novo formato de liga com 22 clubes, já que não houve nenhuma nova notificação na questão dos clubes que subiram, no caso Lorient e o Lens. Que confusão, aparentemente o francesão está longe de acabar, pelo menos fora das 4 linhas. Agora falando de PSG, o diretor esportivo confirmou a saída dos medalhões Thiago Silva, que comentamos semana passada, e o atacante Edson Cavani, artilheiro do clube parisiense. O zagueiro brasileiro possui rumores de ida para o Everton na Inglaterra e uma possível volta ao Brasil, enquanto o uruguaio teria recebido propostas de clubes italianos e chineses. Por fim, vamos falar sobre o futebol feminino. A equipe do Lyon terá um documentário que conta como foi a trajetória do clube nos últimos anos. Afinal, caso não saiba, o clube feminino do Lyon ganhou as últimas 4 Champions Leagues, sendo o maior campeão europeu feminino. O documentário se chamará Les Joueuses par la pour danse, ou em português, As Jogadoras Não Estão Pra Dança, e será lançado no dia 9 de setembro no mundo todo. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fique em casa. Depois de ter anunciado o rigoroso protocolo de segurança para a volta das atividades esportivas na Bélgica, alguns clubes começaram a voltar. A exemplo do Antwerp, o Standard Liège e o Genk começaram seus testes físicos e os treinamentos em campo. As coisas começam a se movimentar no mercado de transferências. O Antwerp não conseguiu um acordo para a permanência de Sinan Bolat. Dessa forma, foi atrás de outro goleiro e fechou a chegada do francês de 25 anos Jean Baptiste. Por outro lado, o CEO do Anderlecht garantiu que o time não fará transferências malucas, mas afirmou que o momento financeiro do time é estável.
Falando nas finais que estão marcadas para acontecer ainda essa temporada, como a Copa e a da segunda divisão, a FIFA informou à Pro League que essas finais devem ser disputadas com os elencos atuais do clube, ou seja, qualquer contratação do time não poderá jogar esses jogos. A extensão de contrato de curto prazo também não será permitida, como fez o Liverpool com Lallana. Essa notícia é especialmente ruim para o OHL, que disputa o acesso à primeira divisão contra o Beerschot, pois muitos jogadores estão em final de contrato. E essas são as notícias direto da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Veia. Olá a todos, eu sou Victor Hugo e estou aqui para informá-los sobre o futebol holandês. Vamos começar com uma informação importante. O clube Kaiserslautern pede falência por conta de dívidas. O time está na terceira divisão, mas já ganhou títulos no futebol holandês. Além disso, o secretário da KNVB diz lamentar e se arrepender de ter encerrado a temporada na Holanda. E está impressionado com o retorno na Alemanha. Falando agora de transferências, o Feyenoord teve importante saída nessa janela de transferências. Renato Taipa, Karsdorp e Josiah Cup são alguns dos jogadores transferidos. Já o Groningen perde o importante Azoro para o Swansea. Por fim, na edição passada, foi falado sobre Ricardo Rodrigues e PSV. O lateral suíço realmente não fica e voltou para o Milan. Por outro lado, o PSV contratou Max Romero, que era do Vélez. Esse é o boletim holandês dessa semana. Um abraço a todos e até semana que vem. Como você deve ter percebido, o podcast está mais curto essa semana. E não é miragem. Os outros países irão fazer parte de um novo podcast, que leva o nome de Lado B Europeu. Então, continue acompanhando o Futebol na Veia pelo YouTube, Anchor e Spotify. E não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes. E a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.